Olá, minha gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Esse aqui eu acho que, infelizmente, é o único programa do ano, né? E estamos mais com três excelentes profissionais aqui. E duas já participaram algumas vezes. Acho que estão sendo tetra agora, eu acho. Não é o Flamengo, mas Vamos passar o sendo tetra. Flamengo, hein? É. E uma é a primeira vez que vocês vão conhecer já também, tá? Doutora Carla, conta um pouquinho da sua história, só um pouquinho, tá? É porque a idade reflete, né? Então o currículo é É, grande. não, o currículo é grande. Então, eu sou Carla, advogada especializada no direito imobiliário e no direito de família. O direito imobiliário, ele acaba estreitando alguns laços com o direito de família, herança, divisão. Então, eu acabei ampliando e a gente acaba tendo que estudar também essa área. E num período pós-pandemia, acabei me dedicando mais à área de família, formada há 20 anos, e com uma vasta experiência aí nesses dois ramos, que se entrelaçam, na verdade. Legal, legal. É a sua terceira vez, né? É a minha terceira vez. Vou chegar no tetra, hein? Com certeza. Viu? Quando repete assim é porque é solicitado também, tá? Não Pois é só é. porque ela quer vir, não. Não. É, Doutora Débora Dias também já deve ter umas quatro pois vezes, três é. vezes, não sei. Obrigada mais uma vez pelo Eu que convite. agradeço. Agradecendo aí a presença das nobres colegas, né, por dividir aqui a mesa. É, Me apresentando, eu sou Débora Dias. Eu comecei na área do consumidor, passei a trabalhar na área de direito do trabalho e depois, por último, me especializei na área de direito previdenciário, que hoje eu me dedico quase 100% a essa área, que é mais humanista, né, o outro olhar para o direito. Então, hoje eu me dedico mais nessa área previdenciária. Aliás, o advogado hoje em dia está tendo que ser um pouco psicólogo, né? É, Acho que em qualquer área, né? sim, sim, Sempre. Tem que ter um pouco sim, de psicologia aí, com né? certeza. A gente faz outra faculdade quase, né? É, Na prática. é. Doutora Lorena Raeli, prazer, muito Prazer bom é estar todo aqui, meu. senhora. Prazer é todo meu. Agradeço aí o convite também. Prazer estar aqui na mesa Espero que com seja a as primeira de doutoras. muitas, igual as Isso, colegas. isso aí. Eu atuo na área do consumidor, sou formada há 13 anos e comecei e já saí da faculdade com o consumidor na cabeça, mas era voltada para concurso, então minha advocacia era muito mais para ter experiência do que para abrir escritório e tudo mais. Mas veio a pandemia, veio o digital, e aí as coisas foram mudando, tive filha, e aí a necessidade de ficar mais perto dela me fez mudar o rumo, e aí comecei a empreender na advocacia, e desde então procurei me especializar mais. E fui para a área do bancário, porque tinha casos na família que estavam precisando, e acabei gostando muito da área, que não deixa de ser consumidor, mas é uma área mais especializada. E onde a gente tem aprendido desde 2023 que eu comecei a atuar. E de lá para cá são muitas imersões e congressos e mergulhei no mundo do bancário e no intuito e aí a gente descobre o propósito realmente que é ajudar as pessoas que sofrem um golpe, que estão precisando, que têm tarifas abusivas, juros abusivos, mas o nosso assunto hoje aqui são as fraudes, né? Então, já tem muito assunto. Coisa que quase não É, acontece aqui hoje em dia no muito assunto, Brasil. né, frente à Tem fraude. muita coisa. Até a Fraude gente está bancária. sofrendo, Sim, Sim, a gente é vítima vocês estão também. sendo Nossa, vítima Nós advogados também. estamos sendo vítimas esse aí, né? ano A acho que gente... eu acho que eu sofri umas 7 vezes. Eu perdi as contas já É, também. é, É, 7 vezes? 7 vezes. Vixe Graças a Deus, Maria. Aí nenhum eu cliente meu coloquei, caiu, sim, mas é um alerta, né? Tem muita é. gente caindo. É. Eu Então, tive vários colegas que tiveram, assim, até mais do direito sim, previdenciário, que sim. as pessoas acabam não tendo muita instrução é. e acreditam, veem lá a foto É, e transfere. isso é grave, né? É grave. Grave. É. Vamos de um campo minado ao outro. Sim. O campo minado da traição e amante. Olha aí. Doutora, essa é polêmica. O marido faleceu e tinha uma amante há 20 anos. Ela tem direito a alguma coisa da herança ou pensão? Não.
Eu achei que não, mas eu não É. sou... Amante, ela não tem direito. É mito se alguém disser que tem. Mas a gente tem algumas nuances, né, com relação a uma relação, né, que se estabeleceu durante 20 anos. Teve filhos? Não teve filhos? Ele residia em algum momento, em algum período, passava finais de semana com a amante? Existia uma separação de fato da esposa ou da companheira, né? Porque a companheira também tem os mesmos direitos que o casamento, né? No registro civil. Então, a amante que não constitui família, que não tem o intuito de constituir família com o homem que ela se envolveu, não tem direito à herança, não tem direito à pensão. Temos a doutora Débora, que depois pode até estender um pouquinho sobre isso, melhor vai esclarecer. Agora, se a gente tem um casamento que houve a separação de fato e não foi oficialmente registrado, é possível sim haver um reconhecimento de uma união, por exemplo, se houver o intuito de constituir família, veja bem, constituir família de ambas as partes. O problema maior seja quando o amante, homem, né, no caso a mulher ficou viva, o homem falece e temos a família que pode ter advindo da outra relação não reconhecer aquela relação. Então a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Amante que quer ser amante, tá tudo bem. Agora, amante que entende que aquela relação passou a ser uma relação duradoura, ela precisa regularizar essa situação para deixar de ser amante. Ela pode, havendo, né, a impossibilidade, a oposição até do próprio companheiro, entre aspas, né, ela pode tentar constituir documentação, conta corrente conjunta, a conta de telefone, passa final de semana na minha casa, vem e vai. Então, assim, teve um filho, a situação modifica completamente, tá? Em relação ao filho, vejam bem, em relação ao filho. Em relação aos direitos à herança, pensão, amante por ser amante não vai ter direito, tá? Agora, havendo a separação de fato e sendo possível a comprovação que existia a separação de fato, é possível sim entrar com pedido de reconhecimento de união estável, a depender do tipo de relação daquele casal. Tendo filhos, o filho tem direito, é indiscutível, porque ele vai concorrer com os demais filhos do casamento. O filho fora do casamento, ele tem os mesmos direitos do filho dentro do casamento, tanto a herança quanto a pensão. Vou citar um caso concreto, real, que eu passei a advogar no ano passado. É um processo que está em curso desde 2015. Existia, a minha cliente, ela viveu em união estável durante 20 anos, exatos 20 anos que foi a pergunta. Só que anterior a essa relação, ela foi casada durante 10. Teve 2 filhos do casamento, mas nunca se divorciou. Nunca. Documentadamente nunca. Passou a viver com o atual companheiro, também não regularizou a situação, também não poderia regularizar mesmo que fosse por uma escritura pública, porque, havendo a notícia do casamento, o cartório não lavraria essa escritura. Isso também é um ponto. E aí, ele faleceu, não tiveram filhos. E o que aconteceu? Ele não tinha filhos também de outra relação, foi a única relação que ele teve, mas ele tinha 2 irmãs. E aí, ele faleceu, ela abriu o inventário do companheiro, de 20 anos, e as irmãs contestaram. Existe uma briga familiar, mas ela tinha casa, tudo comprovando que tinha união estável. Mas, judicialmente,
nem extrajudicialmente, a companheira, ela é oficialmente reconhecida pelo juiz, para que seja a inventariante, por exemplo, do processo. Existe a necessidade de termos o reconhecimento da união estável pré-estabelecida. Então, ela entrou com pedido de reconhecimento de união estável, até para resumir. O juiz não concedeu no período, até o período, porque, vou corrigir, o ex-marido, né, que não houve o divórcio de fato, é uma informação importante também, ele também faleceu. Então, durante o período que o ex-marido não oficial, aquele que era do registro civil, ele era vivo, ainda que eles estivessem separados de fato, o juiz não reconheceu a união estável. Então, existe esse fator impeditivo. Quando se tem um casamento ainda, né, que existe a separação de fato, ao requerer a união estável, a gente corre o risco de não ter o direito reconhecido à união estável e, por consequência, perde os direitos durante aquele período. Então, aconteceu exatamente isso com a minha cliente. Ela entrou com pedido de reconhecimento de união estável e ela só teve 5 anos dos 20, ela teve 5 anos de reconhecimento da união estável. Claro, ela ficou com a pensão por morte, ela conseguiu entrar com pedido de pensão por morte, porém, ela está brigando litigiosamente com as 2 irmãs do companheiro que contestam os bens. Ainda que ela tenha contribuído naquele período, mas é importante você regularizar. Então, a gente sempre fala, união estável, regulariza. Sim. Divorciou, separou de fato, divórcio. Procura um advogado. As pessoas ficam deixando para lá, né? Depois, né? Perde Depois direito, olha só, perde direito a patrimônio, perde direito à pensão. Assim, ela teve uma sorte que o ex-marido oficial, ele faleceu. Então, e se ele não falece? Vai do entendimento do magistrado. Poderia até não conseguir a pensão. Ia prolongar, porque o INSS ele vai estar sempre colocando obstáculos. Isso é fato. Sim, né, doutora? sempre. Vai estar sempre colocando obstáculos. Não quer pagar. Uhum. Então, assim, é uma situação delicada. A amante não tem direito. Amante não tem direito. Então, a gente precisa estabelecer se existia essa intenção de constituir família, ainda que não fosse dele, mas diretamente, mas indiretamente existia, né? Residência, pertences, contas, divisões, filhos, né? Filhos, porque existem esses casos, né? Eu tenho um outro caso também que foram 30 anos vivendo juntos, ao final ele resolveu ficar com a amante. Então, deu aquela confusão. Sempre dá aquela confusão. Sempre. Só que a pessoa que está ali se dedicando àquela relação, acaba que por amor realmente deixa passar. A gente tem que ver os dois lados, né? Tanto em relação à amante, que às vezes não é uma amante, por ter uma relação de fato que extinguiu, né? E só não foi oficializado. Então, assim, é um alerta. É necessário regularizar essa situação para que não aconteçam esses percalços ao final, como aconteceu dessa minha cliente que eu dei um exemplo. O filho vai ter sempre direito. Então, independentemente do casamento ou fora do casamento. Doutora, é isso. Já estão perguntando aqui, ó. Se eu descobrir uma traição, posso pedir danos morais além do divórcio? Posso fazer ele pagar pela humilhação? Cautela. Vamos ter cautela. A traição por si só não vai gerar indenização. Ela vai gerar indenização se ela expor a outra parte de modo que denigra, né, a imagem perante a sociedade, perante a família, dessa segunda relação e a proporção da exposição. Então, depende. Pode gerar, sim, desde que tenha havido a exposição da figura que foi traída. Tanto o homem quanto a mulher. Não vamos falar só da mulher, né? Pergunta? Claro. É comum a gente ver nas redes sociais, no Instagram, né, influências expondo essas traições. Isso aí seria um caso de poderia pedir dano moral, expondo prints, né, fotos de traição? Então, hoje nós temos uma forma de comprovação que é através das redes sociais, mensagens, prints. Então, rede social, quando você coloca uma foto,
se for direta, a gente não Uhum. pode usar a imagem de um... Um grupo. Ia falar um Sem nome, mas não vou falar. De autorização, uma né? rede social de notícias. Ia falar um nome, Sei. mas não vou falar o nome. Uma rede social de notícias que coloca fulano e fulano. Não. Aí você pode até requerer indenização pela exposição em relação ao direito do consumidor, Uhum. né? Uhum. Pelo site de notícias Ah, está entendi. denegrindo a exposição, imagem, é. pela exposição de não Ah, ter como entendi. comprovar aquilo. Agora, uma pessoa que expõe, né, o namorado, o companheiro, marido, se expor, sim, em fotos é um meio de comprovação. São as fotografias de rede social, não por tive exemplo. muito, Da pessoa, né? no caso, Tive né? Da muita- pessoa, da pessoa. Então, a doutora também é direito do consumidor, pode até me corrigir. Sei, sei. Tendo a comprovação, Isso. né, de forma direta, né? Claro que a gente, o ideal também, né, vamos até fazer uma ressalva agora. Colocou lá na rede social, printou, vai no cartório e faz uma ata notarial. Que aí não tem dúvida sobre montagem. Sim. Então, É. assim, o Um que a meio de gente prova. vai ensejar um custo, mas não é uma coisa tão alta, procurar um advogado especialista, Isso né? aí. Então, assim, certeza. vai gerar, mas quanto mais provas você tiver, melhor. Rede social, É. sim. Faz a ata notarial, que vai ser melhor ainda. Ainda mais com Tive as IAs muito hoje, Com as né? IAs, porque tem a gente muita tem que tomar cuidado com tem isso, muita né? gente que As faz montagens. Isso, as é montagens, importante. coloca a pessoa, tira a pessoa, né? Tu não Então, sabe o que é real, o que é Sim. inteligência artificial. Sim, não deixa de printar. A gente tem que printar, É. porque aí vai levar no cartório, Isso. o cartório vai ter fé pública Sim. É um e meio vai de prova. transcrever Isso. aquilo e Filma o rolo, filma o celular, né? filma Faz o a rolo. filmagem do celular, Isso, aí, uma leva. boa ideia. Essa eu não tinha tido essa ideia. Filma É. o rolo do celular, printa e leva no cartório. Para evitar. Porque mesmo que a pessoa tire, você tá com Tire, aquilo ali tá filmado. registrado. Pagar Exatamente, porque depois, eles apagam, né? Sim. Então é isso. Pode gerar indenização. Pode gerar, sim, desde que seja exposta. sim. Ah, claro. Filho bastardo. Acho que meio que a senhora já falou sobre isso, né? Acabou ficando interligado, né? Fora do casamento, apareceu no velório. É. Ele ganha menos que Casos os de filhos do família. casamento. Muitas causas. Causas de família. Hoje não O temos. cara chega no velório, também quero, hein? Eu tenho casos assim também, tá? Não me diga. Tenho. Que aí, filhos que eram do casamento. Então, o filho não é um filho bastardo, né? Hoje em dia a gente não usa muito esse filho termo. É filho, né? Filho é filho. Se ser foi fora um do filho casamento. que foi constituído dentro do casamento ou fora do casamento, independentemente de relação do casal ou do ex-casal, ele vai ter direito a tudo. Herança e pensão. A depender da idade, pensão aí entra na regra Sim. do direito, né, quanto à idade. Até 21 anos. Mas o filho dentro do casamento e o filho fora do casamento, eles têm os mesmos direitos. Sempre. Ganha a mesma coisa. Ganha a mesma coisa. Vou trazer uma Sangue outra... é o mesmo, né? Eu vou trazer, eu vou complementar Pai de isso. pai. Filhos dentro do casamento, Pô, cara. filhos fora do casamento e os filhos de coração. Como ficam? Também tem o caso assim. Verdade. O filho de coração, o que a gente costumava ver antigamente, era que, no caso, aquele que cuidou como se filho fosse, Uhum. devido à dificuldade de adoção, né? Hoje a gente tem a relação socioafetiva, que você ingressa com pedido, e dificilmente vai ser negado, exceto se tiver oposição de um pai ou uma mãe que intervenha naquilo. Mas fora isso, filho socioafetivo é o melhor caminho para você reconhecer um filho, um direito de um filho de coração. Até mesmo por conta dos filhos de sangue, após o falecimento, contestarem esse afeto. Antigamente era comum ser feito um testamento. Você poderia fazer um testamento, porque a gente não tinha questão da socioafetividade aí reconhecida. Então, fazia-se um testamento beneficiando esse filho de coração, da parte que é disponível, para que ele não ficasse desamparado ao final, devido à dificuldade da adoção, né? Porque a adoção não é uma coisa simples de ser feita. A gente orienta, mas tem toda uma tramitação que hoje, com o reconhecimento socioafetivo, facilitou e muito e tornou mais breve, né? Então, o filho socioafetivo, que é o filho de coração, a gente tem como, né, também deixar patrimônio para esse filho, para que ele não fique desamparado caso haja
é a contestação dos filhos de sangue, porque isso é muito comum. Seria, na verdade, o enteado, enteada? Um enteado, ele pode ser Pode também, ser, porque né? pode Do ser um filho de coração. coração, mas às vezes é assim, é a filha de uma assistente Ah, que tá. trabalha, isso é muito comum. A gente tem muitos casos de pessoas que vieram do interior para cuidar Uhum. das crianças. E aí tem um filho e aquela criança é criada junto. Isso é muito comum. Muito comum. É mais comum do que o que a gente imagina. E aquelas crianças, elas são criadas juntas, como se irmãos fossem. Geralmente, né, a mulher, né, ou o homem, eles reconhecem aquela criança como filho, pagam escola, pagam plano de saúde, dão vestimenta. E aí chega ao final, ele não é filho. Aí o que que acontece? Às vezes a assistente, ela falece, aquela pessoa ela continua convivendo naquele seio familiar como se filho fosse, mas ela não tem direito patrimonial. Porque ela é Aí filho, fica desamparada. ela fica desamparada. O filho, a gente chama de filho de coração. Tem a questão do enteado, que Sim. também acaba sendo um filho de coração. É. Mas a gente tem esses casos que Não tem são nenhuma nuances, relação com o não tem. casal, né? É, porque assim, ainda assim o enteado ele também não tem, né? Não, mas o Assim, enteado acaba sendo filho de um, né? Se tiver ali não, no acaba sendo grupo filho de familiar. um, mas aí, a depender do tipo de patrimônio que se tenha, o enteado pode não ter direito, Não, sim, sim. né? E assim, ele tá Não, na eu tô só relação, falando desse aqui do não, filho sim, num do- contexto ele é geral, meio solto, né? o enteado, ele tá mais favorecido porque ele vai ter direito de acordo com os bens do padrasto, ou da madrasta, ou da mãe, ou do Sim. pai. Agora, o de coração que veio de uma terceira linhagem, por exemplo, como essa Entendi. questão da filha da assistente ou do caseiro, isso é comum, isso é muito comum. A gente tem que tentar orientar nessa proteção. Porque acaba que, às vezes, por briga entre irmãos, fique desamparado. E Depois assim, do existem casos, falecimento. gente, existem casos que, a depender, né? Não estuda, fica cuidando da casa, e aí realmente não tem estudo. Aí cuida até o falecimento. Ficou doente, a gente fica 10 anos, 15 anos, aquela pessoa, a mãe morreu, aí o filho ficou, aí a mãe de coração ficou doente, ela cuida, ou o pai, e chega ao final, ela pode ser considerada como um empregado da casa, que na verdade não foi. Assim, eu tô falando assim, a depender da relação familiar, tá? Não tô falando, tô falando num contexto de litígio, porque quando alguém procura um advogado é porque ele tá tendo um problema, Sim. né, gente? Então, a gente tem um conflito. E aí a gente orienta, mas assim, o próprio filho, se bem orientado, o filho de coração, ainda que haja oposição dos irmãos de coração, consegue o reconhecimento do vínculo afetivo. Que é Sim. foto, é um vizinho, é uma tia, então consegue também. Que bom. Sim. É isso. Obrigado, doutora Carla. Muito obrigado. Obrigado não, obrigado. Obrigado. É que eu tô meio rouco, tô querendo economizar tudo quanto é palavra. Ai. Boa essa desculpa, né? É. Doutora Débora, Tudo bem? dúvidas mais comuns sobre BPC-LOAS para crianças com autismo Isso. TEA. Esse é o nosso tema de hoje. Crianças autistas, já tem pergunta aqui. Criança autista tem direito ao LOAS? É uma pergunta Essa é muito direto, comum, né, que eu recebo nas redes sociais, e a resposta depende. Então, isso não é automático. Meu filho tem aquele diagnóstico, então logo ele tem direito ao benefício assistencial que a gente chama de LOAS. Não é assim que funciona. Então, quais os requisitos para que meu filho, com esse diagnóstico, tenha direito ao benefício LOAS? Precisa ser considerado vulnerável, né, ser hipossuficiente. Então, o que é hipossuficiente? A renda até 1/4 de salário mínimo por pessoa daquele grupo familiar. Então, é importante ter um cadastro único lá no CRAS, isso é feito no CRAS. Então, aquele membro do grupo familiar, aquele responsável, ele precisa ter aquele cadastro. Então, identificando ser um grupo, né, uma família de baixa renda, aquela pessoa que tem aquele diagnóstico, aquela criança, o responsável pode sim ingressar com requerimento administrativo pedindo aí o benefício LOAS para pessoa com deficiência, que o autismo ele é considerado uma deficiência.
Então, com esses dois requisitos, que é ser baixa renda e ter o diagnóstico de autismo, a pessoa, o responsável consegue sim aquele benefício. Então, precisa desses dois requisitos juntos. Então, não é automático. Tem o diagnóstico, eu tenho direito. Não, porque às vezes aquele responsável tem uma renda alta, então ele não é considerado baixa renda. Então, acima de um salário mínimo para o INSS não é baixa renda. Então, dependendo de quantas pessoas tem no grupo familiar, que é feito esse cálculo, não consegue o benefício. E tem algumas exceções que também eu vou explicar daqui a pouquinho, mas o conceito e o primeiro, o principal, é ter essas duas características para o requerimento. Qual o grau desse autismo? Precisa ser grave para a criança ter direito? Então, isso é um mito. Tá? Então, o que ele diz a legislação? Pessoa com deficiência. Então, autismo, existe uma legislação específica que diz que o autismo é considerado uma deficiência. E na legislação não indica se precisa ser nível 1, 2 ou 3, não. Precisa ser autista e precisa daquele diagnóstico. Então, muitas pessoas acreditam, não, tem que ser grave. Então, nível 1, a gente já consegue o benefício desde que tenha aquele laudo específico com a CID, com todas as informações necessárias para o requerimento, aquele responsável consegue o benefício para o seu filho. Estão perguntando aqui qual o limite de renda para receber, mas a senhora já comentou, né? A renda é 1/4 do salário mínimo. Isso para o requerimento administrativo. Então, cada pessoa, então mesmo que seja criança, tem 5 pessoas naquela família. Então, cada um, né? Então, primeiro tem que estar no cadastro. Fez o cadastro, a mãe foi no CadÚnico, fez lá, tenho 5 filhos, precisa colocar o nome de todos os filhos. Agora eles estão exigindo o CPF, então vai fazer, o INSS ele vai analisar esse documento. Então, esse documento precisa estar atualizado. Então, qual é o requisito? 1/4 do salário mínimo. Ano que vem vai ter esse reajuste, né? O salário mínimo vai aumentar, então precisa fazer esse cálculo. Passando de 1/4 do salário mínimo, não tem direito. Isso lá para o INSS. Então, o que o INSS vai analisar? O CadÚnico. Então, é muito importante estar atualizado com as informações do grupo familiar, de cada pessoa que reside naquela residência. Então, a renda, assim, pela lei, é 1/4 do salário mínimo. Lógico, como eu falei, tudo tem exceção. Então, para o INSS, esse é o requisito, 1/4. Mas para o entendimento judiciário é outra coisa que eu vou explicar mais à frente. Falando em renda familiar, quem entra nesse cálculo da renda familiar, da família? Então, isso é muito importante, aquelas pessoas que estão assistindo a gente. Quem vai entrar naquela renda, quem eu coloco para caracterizar grupo familiar? Aquelas pessoas que residem com você. Então, eu tenho 4 filhos, aqueles 4 filhos que residem ali naquele imóvel precisam ser incluídos no CadÚnico para fazer aquele cálculo da renda familiar. Eu tenho uma mãe que mora naquele mesmo terreno ou então em cima. Ela não faz parte do grupo familiar. Então, precisa deixar bem claro, vocês que estão assistindo a gente, isso é muito importante, porque confunde muito. Eu ajudo a minha mãe, mas ela mora na casa de cima, ou ela mora no mesmo terreno, na casa lá atrás, ou do lado. Ela não precisa ser incluída naquele grupo. É só mesmo aqueles que participam ali, dividem aquela renda familiar. Então, quem não reside no mesmo local não pode ser incluído. Até porque pode até prejudicar no cálculo da renda familiar, do grupo familiar. Isso é muito importante, né? É. Porque é muito comum ser mãe, mas mora na casa de cima. Não faz mora parte. junto, mas não mora junto, né? Não. É. Até, de repente, aquela mãe recebe uma aposentadoria, tem uma renda, vai impactar na renda total do grupo familiar. Isso aí é automático. Né? Não é um servidor que faz essa análise, então tudo é analisado com base nas informações do CadÚnico. Então, esse documento é o principal para o BPC. Então, se incluir a mãe que já tem uma aposentadoria, não vai conseguir. E às vezes aquela família está passando por dificuldade, incluiu indevidamente a mãe ou o irmão, que já é maior de idade, né? que mora na casa do lado, que acabou sendo incluído, também não vai conseguir. Sim. Por, às vezes, falta de informação. Sim.
tem falado muito no negócio de perícia agora, né? Criança precisa passar pela perícia. Precisa. Eu vi alguma coisa de Precisa. autismo, né? Que o autista não precisava parar para passar por perícia Na agora. Não tem verdade, isso agora? na verdade, o Houve uma INSS, mudança ele aí. pede, né, quando agenda, faz o requerimento administrativo, então automaticamente já será marcada a perícia social, né, e a perícia médica, se for caso de pessoa com deficiência. Então, automaticamente ali não vai ser analisado nada. Depois que ele passa pela perícia e pela análise social, que é essa análise do CadÚnico, que vai ser analisado se tem direito ou não ao BPC. Então, a perícia é importante porque, às vezes, o perito ele quer ver se aquela criança ela é não verbal, se ela tem alguma... Né, ali ele vai olhar, ele vai pegar o laudo, ele vai olhar toda a documentação que aquela mãe, né, aquele responsável irá levar, mas ele quer analisar a criança. Às vezes um detalhe eu acho importante para a perícia, mesmo que eu tenho muitos relatos de clientes que o perito nem olha para a criança, mas às vezes tem exceção, às vezes tem um perito que quer ver, que faz perguntas, eu já tem clientes que falam, ele perguntou, fez 3 perguntas e aí meu filho respondeu, ele falou, tá ótimo, não tem deficiência, então indefiro o pedido. Então ali ele já de cara já analisa. Então, às vezes, vale a pena passar pela perícia, mas está na lei e automaticamente é agendada aquela perícia médica, não tem como deixar de levar. Se não levar para a perícia, é indeferido automaticamente o requerimento. Então, vale a pena para ter esse olhar, mas muitas vezes, pelo erro do próprio perito, não é feita aquela perícia que precisa ser feita, né? Perguntas pertinentes, análise de laudos, exames e também um documento que é muito importante, que muita gente não sabe, que é um documento da escola. Então, a escola precisa participar, precisa ter uma documentação de qual o comportamento daquela criança perante assim, os amigos, como é que ele se comporta, se ele precisa de algum acompanhamento, mediador. Então, esse documento é de suma importância. Então, novamente, uma dica para quem está Fala assistindo pra a ele gente, não basta levar só o laudo médico, os remédios que aquela criança está sendo medicada, né, utilizando, precisa do laudo da escola, relatando as dificuldades que aquela criança tem perante ali o grupo, os amiguinhos, se ele precisa de um mediador para fazer aquela tarefa, como ele se comporta no grupo ali de amigos, se ele fica isolado, se ele verbaliza toda a situação ali do ambiente escolar. Então, com esse documento, a gente tem conseguido decisões favoráveis, tá? Então, por isso é essa dica importante que quando as pessoas fazem sozinhas, não tem esse conhecimento. Então, junta o laudo médico, algum exame, o remédio que a criança utiliza, e esquece da parte escolar, que é importante. Sim. Como é que eu vou saber que ele tem dificuldade no dia a dia? Sim. Porque ele está praticamente na escola todos os dias, né? E fica mais tempo lá do que em casa. Sim. Então, esse laudo vale a pena juntar. Como eu falei, pela minha experiência, tem tido bastante resultado positivo com essa documentação. É isso, Uma gente. questão, Era quanto pra... mais prova, melhor, É uma né? dica super importante, né? Quanto mais Porque provas a pessoa que está ali juntar, examinando está vendo papel, né? Está É. vendo algum laudo. Quanto mais você com informação você Isso, colocar, e a isso. escola é muito importante, a criança está todo dia na escola. Né? E 3, 4 é perguntas não importante vai juntar. definir, né? Não vai definir a Ainda incapacidade mais com que tem 3, os 4 níveis, perguntas. né? Sim. e a autismo, tem professora, Sim. ela tem essa capacidade, ela está ali dia a Acompanhando, dia, ela estudou para isso, analisa, Sim. né, um pouco de psicóloga também, analisa aquela criança, qual a dificuldade dela perante ali no estudo, se ela consegue ler, escrever. Então, é importante esse documento, tá? Que eu acho que vale a pena juntar sim. Uma dúvida que correu minha mesmo. A perícia, ela é feita uma vez só no início do processo, daí libera, ele passa a receber. Como funciona? Nós fazemos o requerimento administrativo, como eu falei, automaticamente vai gerar data para a perícia social, né, com assistente social, e a perícia médica, como eu falei, se for caso de pessoa com deficiência.
Então, gera aquelas 2 datas. Então, pode ser primeira social, pode ser primeira médica, então, dependendo do local que eu for agendar. Então, a perícia ela ocorre uma vez só. Então, muitas vezes, como são muitos pedidos, né, o perito ele vai olhar, o atendimento é em 2 minutos, não tem aquele olhar que precisa ser feito, né, olhar, examinar, né, aquele segurado, aquela criança, mas está na lei e precisa cumprir o que está na legislação, que é a perícia, a primeira perícia e a segunda com assistente social. Então, Não- é só uma perícia, não tem 2 Não tem mais, perícias. porque na verdade não tem cura, né? É Né? É verdade, uma incapacidade. verdade. Não tem igual a cura. síndrome de Down também, não tem Acima cura. de 2 anos não tem. Então você consegue Sim. identificar É, como porque- deficiência. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Acima, maioridade, 18 anos, Uhum. consegue da mesma forma Sim, se sim. comprovar que Sim, realmente sim. não tem limite de idade? Não tem. A gente fala muito criança, porque as mães, elas têm o diagnóstico, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil para aquela mãe que é hipossuficiente Uhum. cuidar dela, tem que largar o trabalho. Sim, Então, a gente fala pra muito cuidar. no menor. Então, largou o trabalho para se dedicar ao menor. sim. E geralmente são pessoas de baixa renda, então Sim. os remédios são caros, né? Então a gente fala muito na criança. Mas o adulto também. Quando tem diagnóstico, 18 anos, ele precisa de remédios, acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, então tem sessões de terapia semanais. Porque Então isso tudo tem um custo. pode ter acontecido da família não ter tido essa informação. E não ter Antigamente pedido. não tinha, É, né? mais Na velho, nossa né? época Mais não velho. tinha. Tem casos de diagnósticos mais tardios, né? Sim, Sim, não, eu sim. acho assim, que às vezes a família realmente desconhece que tem o direito Ah, sim. e aí vai requerer tardiamente, já quando é maior de Entendi. idade. Isso que eu quis dizer, assim. Sim, sim. Sabia Então, do problema sabia desde do problema, de antes, mas não sabia do direito. Sim. Porque eu acho que a lei não é antiga, é? É antiga, É mas antiga? assim, a gente vê muito hoje Não tem falando divulgação. do autismo. Então, Sim. antigamente, não, ele é elevado, a criança é Sim. elevada, daqui a pouco ele vai começar a falar. E Sim. aí não tinha aquele olhar Sim. de ir para o psiquiatra, psicólogo. A minha mãe nunca falou em psiquiatra. É. Então, daqui a pouco passa. Sim, cresceu tem uma melhora. não, então hoje é muito É. crise de ansiedade, Sim. TDAH. Então, você tem muitos laudos Uhum. com TDAH, autismo. Então, com isso, por isso que o nosso tema é sobre criança, falando de criança com autismo, porque hoje as pessoas estão indo até o psiquiatra, não tem mais aquele Buscando. mito, psiquiatra para maluco. Estigma, Né? né? Antigamente tinha Sim. esse olhar, não vou. Então, com a divulgação, com a Sim. legislação, então com esse diagnóstico do autismo ser considerado deficiência, aí sim nasceu o direito de ter o benefício assistencial para o deficiente, que é o autista, né? O TEA. Sim. Então, o maior de 18 é a mesma coisa. Se coisa. ele descobrir tardiamente que tem esse diagnóstico, desde que, como eu falei, são 2 requisitos, que ele seja baixa renda, né, a renda de 1/4 por pessoa daquele grupo familiar, ele tem direito ao benefício. Mas então, se ele estiver estudando, vai ter o laudo do colégio, né, que às vezes não está acompanhando, né, a turma, ele está um pouquinho atrás. Então, precisa saber ter esse laudo da escola, se tem mediador, um documento do mediador, como ele fica com os amigos, se ele socializa. Então, isso tudo são documentos que precisam ser juntados no requerimento. Independentemente da Mas idade. o maior de idade, ele consegue, é considerado pessoa com deficiência, independente do grau. Sim. Então, uma coisa que eu preciso falar também para as pessoas que estão assistindo a gente, independente do grau. Então, tem nível 1, 2 e 3. Então, nível 1, né, que é o leve. É leve, não tem direito. Mito, tem direito sim. A legislação não faz essa diferença. Não sei se eu já falei. Mas muitos peritos estão negando. Então, coloca grau leve, né, nível 1, e negam benefício. Mas não perca as esperanças. No judiciário, consegue o benefício. Então, justificando, levando documentação, a gente consegue reverter isso no judiciário. Muito bom. Muito bom mesmo. É Muito isso bom. aí, tá vendo? Não perca as esperanças. Não E pode. volto a dizer, Certeza. procure um especialista, Exatamente. certo? Sabe o caminho das pedras, entendeu? Porque tem muito advogado aí que atende tudo,
podem ser até competentes, né, e tal. Mas uma coisa é você ter aquele advogado que trabalha naquela área, Exatamente. entendeu? Não tem como a E gente... Há um vivencia- documento, ela com acabou de mencionar, certeza. doutora, ela acabou de mencionar, uma declaração da escola. Isso jamais passaria pela minha cabeça, assim. É, A porque minha- não é É só onde ele prática, está né? mais tempo. Sim. Ele está mais tempo São na detalhes. escola. Sim, mas é ali a professora importantíssimo. vai identificar o convívio ali com Pois a é. sociedade, com os amigos, se ele interage. Então é isso que o perito quer saber. Sim, Né? E se for para o judiciário, o perito judicial também vai analisar. Sim. Então, esse documento é de suma importância. sim. Como Pois ele é. lida com a sociedade, né? Que começa ali na fase escolar. Sim, Né? Interage com os amigos, fica isolado, sim. se conversa. Sim. Então, esse é um documento importante. Isso aí. Obrigado, doutora Débora. Mais uma Obrigada a vez. vocês, tá? Esclarecedora, como a Obrigada doutora Carla também foi. Também pelo convite. Agora vamos a uma coisa que hoje em dia quase não é chata, né? Acredito que vocês aqui já devem ter Ai, nem sofrido. fala. Né, doutora Lorena? Ó. Fraudes bancárias. Loucura, 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 diz um cara aí. Quase não É. acontece. Quais são as modalidades? Pix, então, né? Quais as modalidades de fraude Pix mais comuns hoje? E por que o sistema é tão visado? O Pix chegou há pouco tempo, né? É uma transferência de bancos que a gente faz de uma forma muito fácil. Antigamente tinha o DOC, o TED, e aí demorava. O Pix, ele é instantâneo. Você bota a chave ali, seja ela aleatória ou copia e cola, né? Até o QR Code, e você já faz a transferência em poucos segundos. Então, ela já aparece na outra conta em poucos segundos. Mas o Pix, ele tem uma regulação específica. E essa regulação bancária é diferente para o TED e para o DOC. Então, no Pix tem a regulamentação que a gente tem um mecanismo especial de devolução, que o banco tem que acionar quando a pessoa sofre uma fraude e liga para o banco, independente de estar com o advogado ou não, sofreu uma fraude, o banco já tem que acionar esse mecanismo para poder ver se recupera esse valor que foi transferido. Porque no DICT, que é como se fosse uma caixa preta que o Banco Central tem todas as informações das transferências de Pix de todos os bancos. Então, um banco não precisa entrar em contato com outro banco para saber. Nesse DICT é só pedir, já vai saber o caminho. Tanto que o Banco Central lançou há pouco tempo uma nova regulamentação para poder não só atingir a conta desse primeiro recebedor, como aonde que o dinheiro vai, porque ele recebe numa conta e vai transferindo para outros para o dinheiro poder acabar dessa conta. Porque o DICT, a legislação falava que a conta recebedora, o banco seria responsável por devolver o dinheiro. Só que eles pulverizam o dinheiro. Então, qual é a desculpa do banco? Não tem mais dinheiro naquela conta. Mas não é por isso que não tem a responsabilidade. Então, os golpes mais comuns que a gente estava falando aqui, Conta pra eles do falso também. advogado, que a gente também é vítima, né? Então, assim, pessoas usam a nossa imagem no celular, não pegam o nosso telefone, o meu WhatsApp fica normal. Eles pegam, como eles fazem também com a falsa central do banco. Eles pegam a logo do banco e botam num outro número. E fala que é gerente de conta, fala que o gerente da pessoa está de férias. No nosso caso, fala que é assistente do escritório. Então, a vítima, e eles sabem como falam. Eles fazem eu digo que eles fazem uma lavagem cerebral, porque a pessoa desliga o alerta. Ou fala que o dinheiro está sendo mexido, a conta está sendo invadida, fizeram compra no cartão, a pessoa já esquece de todo o resto. E vai fazendo, tem que pegar senha, tem que me dar, tem que fazer isso para recuperar o seu dinheiro. A gente tem que abrir uma outra conta no seu nome, aí você faz transferências para essa conta, e dessa conta você faz para outra. A pessoa já se perde ali na emoção e acaba caindo no golpe. Então, a gente sabe de casos aí, pessoas perdendo 50 mil, 40 mil, e é muita coisa. É muita coisa. Né? Desespero. Então, a gente, na nossa atividade, no meu Instagram, tem sempre um alerta para todo mundo, não só para os meus clientes, mas para todos, para a comunidade em geral, para ficar atentos, porque o telefone do escritório não vai mudar, e isso é um indício. E tem outros meios de canal para o advogado. Tem e-mail que a gente dá para os clientes. Na dúvida, não faz, porque Sim. não é nada urgente. Então, está chegando ao ponto deles entrarem nos processos. Teve um caso meu que eu distribuí a ação num dia, 2 dias depois, a minha cliente estava mandando mensagem para mim com a minha petição.
Também Pedindo tive, que já eu tava, também que já tive. No dia estava, seguinte, que já tinha Já julgado. tinha julgado que tinha ganhado. É, Aí que pede tinha dinheiro para ganho, transferir. Isso. Foi no dia Então, seguinte. e aí eles pedem dinheiro, a pessoa fica, não, ganhei. Ganhei. E então, mas aí você precisa transferir 2.000 para o dinheiro cair na sua conta hoje. Às vezes a pessoa está passando uma necessidade, está esperando aquilo ali e acaba fazendo. Então, alerta para as pessoas, não façam transferências antes de ter certeza. Confere, vai fazer o Pix, confere a conta destinatária que foi o Pix. Ou tá na dúvida, mas o advogado nunca me chamou desse telefone, por que tá me chamando agora? Não faz, não é nada. Se for para receber algum dinheiro do tribunal, a gente também entra em contato, e aí isso é lá na frente. Outro indício, a advogada fala para você assim, se o processo foi, a gente colocou o seu processo hoje, aí daqui a 5 dias alguma pessoa liga, fala que já tem procedência no seu processo. Não acredita. O judiciário não está tão rápido quiseram assim. que o judiciário fosse tão rápido, mas infelizmente não é. Isso ainda E existe. aí é um dos indícios também. Outro é, na mesma pegada desse do falso advogado, é o da falsa central do banco. E ainda tem outros tipos. Tem o do motoboy, quando vai fazer uma compra, e aí fala que o cartão tá com ele, pega o cartão, o gerente, como se fosse o gerente. Que envolve o Pix também, como se fosse um gerente, aí manda um motoboy na casa da pessoa para recolher o cartão. Mas tem gente que Para cai trocar. nisso. Tem. É. Não, Meu Deus, agora já está mais divulgado um pouco. Eu acho que as pessoas estão mais É muita alertas, né? inocência, Mais né? resistência, né? Mas os Entregar o idosos cartão. são muitas Sim, vítimas. Tem um Pois outro é. caso comigo que uma pessoa de dentro de um banco, foi no interior, é uma pessoa da Bahia, e que entrou na casa, né? Interior, acaba entrando, conhece gerente de cidade pequena, Uhum. e fez a selfie da pessoa que tem o BPC Loas Sim. Olha e aí. fez o empréstimo Fez no nome da empréstimo. pessoa. O que não pode também, né? Mas a gente está brigando aí. Então, são muitos tipos. Hoje em dia, com a tecnologia vem para ajudar a gente, mas ao mesmo tempo, a gente diz que os estelionatários estão também trabalhando de home office, porque eles não precisam nem para a rua mais. E eles estão estudando. Passou até no Fantástico uma vez um curso online de como aplicar fraudes. Gente, Meu absurdo. Deus, olha isso. E aí Eu o tenho bandido duas está ganhando clientes que dinheiro do caíram. bandido, também. né? É. Mas, Meu Deus. então, tem a fraude Pix, aí tem a fraude empréstimo, que é esse outro exemplo que eu dei, que falsificam. Hoje não é tão comum um contrato digital, Uhum. talvez no interior do país até ainda tem, a pessoa que vai na agência e faz. Falando agora desses contatos tudo, os aposentados e pensionistas, nesse caso aí, dos Sim, empréstimos sim. que nunca contrataram e as quadrilhas. Isso. Então, aí tem a questão da assinatura, a gente está com um processo também de assinatura escrita, que é totalmente diferente da assinatura da pessoa. E por que a pessoa demora, às vezes, a perceber? Porque eles fazem portabilidade. Quando é INSS, principalmente, o sistema é muito frágil. E aí pega um desconto que a pessoa já tinha, por exemplo, a pessoa tem um consignado lá e que desconta R$50 por mês. E aí esse consignado já era para ter acabado. Só que eles fazem falsa portabilidade, eles vão fazendo portabilidade desse. Porque a pessoa nem se lembra quantas E parcelas então, foi, né? e a pessoa faz por 60 meses. Aí 5 anos você esquece. esquece. Aí fala, eu acho que já acabou. É. Aí quando vai ver, não acabou. Aí quando a gente vai olhar, foi feito Outro. foram feitas as portabilidades, né? Mas e o crédito? Isso. Como é que É faz? porque eles, Não, eu acho aí que eles eles- fazem põe um dinheirinho aqui pra você. Mas Mas o crédito acaba- entra onde? Não, Assim, eles outros- desviam às vezes o crédito. Vai para outra Meu conta que a Deus. pessoa nem sabe. Para cair aquele dinheiro. Ou às vezes não tem troco. A portabilidade, o refinanciamento Sim. acaba. Mas a portabilidade tem portabilidade entendi. que aumenta a parcela, mas não tem troco. Ah, entendi. Entendeu? Não vale nem a Como pena, se né? fosse um refinanciamento, né? Então, isso que eu falei. Só que o idoso fica pagando aquilo ali e A não vida inteira, acaba. não vê. Entende? E o dinheiro já saiu. Uhum. Então, tem essa. E a gente, como que vai descobrir se é no documento assinado pela assinatura da pessoa? E aí a gente fala que não cabe ação desse tipo de demanda no juizado especial, porque precisa de perícia. Então, a perícia grafotécnica nesse caso. Mas se for assinatura digital, a gente também tem meio de descobrir de onde saiu aquela assinatura. Hoje todo mundo sabe o que é gov.br. Dá para fazer assinatura no gov.br, tem outras também, os nossos tokens, né? Sim. Mas a gente consegue localizar aonde foi feita a assinatura, de qual aparelho saiu. Então aparece fraudes assim, o empréstimo foi feito em um iPhone e a pessoa ganha
R$ 1.000 por R$ 1.000 mês, né? por mês, R$ 1.500 não tem reais já ideia. com desconto. Então, assim, você vê que a pessoa... E qual é o aparelho da pessoa? É um Samsung... Não tô falando nada de aparelho, né? De marcas, tá, Marca, gente? É sim, só para dar uma ideia. Uma ideia. São marcas diferentes e a gente sabe que um iPhone é mais caro que aquela pessoa Não tem condição. tem Uma pessoa com condição. salário mínimo não É, vai ter não. um E aí, equipamento caro, né? e aí, ou Não. nem por necessidade, que às vezes a pessoa mais humilde mesmo não tem a necessidade de ter um iPhone, Sim. né? E aí, a gente vê que foi fraude. Então, tem o IP e a log, que é o mapa. Se você pegar o endereço, você joga lá no mapa, você sabe aonde que foi feito aquele... Mas isso só aquele por empréstimo. perícia. Não, a Não? gente consegue fazer. Mas aí, o que o banco tem que fornecer? A gente precisa Novidade. ver a assinatura, tanto a Tá. escrita quanto a digital. E os bancos mandam para os clientes o contrato, quando mandam, sem essa assinatura. Tá. Então, no direito bancário, não tem como a gente entrar com ações sem fazer a parte administrativa antes. De qualquer Fazer prova antes. coisa. Ah, tá. Porque, às vezes, a prova que o cliente tem é insuficiente. Então, a gente pede, faz uma notificação com fundamentação técnica para pedir, mesmo assim o banco não manda. Mas a gente pede, às vezes acontece de ter. Então, a gente quer o quê? Esse contrato com a assinatura. Para a gente poder ver esse detalhe. E aí vai comprovar. Foi feito dentro da casa da pessoa, foi feito num lugar que a pessoa nunca foi. Nunca foi, Então, interessante. essas são coisas que a tenho uma gente dúvida. consegue. Nesse caso, cabe uma perícia, perito digital? Sim, Perito sim, digital, a gente né? pede também. E às vezes até o próprio juiz pede para poder ver a questão da assinatura. Tem um processo nosso que está na justiça já, tem mais de um ano, e que o juiz pediu a perícia. E casos de levantamento, por exemplo, de empréstimos por aplicativo? Tem também. Tem também, né? Tem também. Uma fraude Porque também. pode fraude. fazer espelhamento de tela. Porque uma dessas malícias aí E do faz Pix, sacar. faz Pix, e o que eles estão fazendo agora? Além de transferir dinheiro do Pix, eles mexem no cartão de crédito. Pois Mexem no limite do cartão de crédito, mexem no cheque especial da Sim. pessoa e transfere aquele Tudo. dinheiro que cai na conta Tudo. por Pix. Então, as modalidades se Eu tive uma cliente adicionam. que aconteceu que ela sofreu um sequestro relâmpago. Só que eles pegaram o telefone dela, mandaram ela desbloquear, ela desbloqueou. Isso. E aí, só que primeiro eles foram nas fotos. Olha, já vi que você tem neto, já vi que você tem... Quem é esse aqui? Aí já deixou a senhora já dentro do carro. E aí aí abre o seu banco. Aí ela abriu, teve que abrir, falou que não ia atrás do neto e tal, abriu. E liberaram o empréstimo pelo aplicativo. Um ato que ela nunca tinha feito Aí pelo aparelho. outras questões que a gente também rebate. acho que Qual é o perfil da pessoa? É. Se a pessoa faz transações, né? Doutora, Uma foi pessoa um normal. valor altíssimo. Então, o banco ele tem que ter um mecanismo antifraude. Pois é, O banco ele tem a Também responsabilidade de conhecer o cliente. pois é. Então, se o cliente tem um histórico ali de R$ 5.000, vamos supor o Pix mais alto que a pessoa tenha feito em 3, 6 meses. E aí, de repente, aparece um Pix na conta dessa pessoa de 50 mil ou de 10 mil, que seja. É atípico. É atípico. E depende da hora, às vezes é de madrugada, às vezes. Então, o que eu oriento também de cuidado para as pessoas é limitar o valor dos Pix de noite. Pouco, Porque se tiver que fazer um às Pix vezes mais o banco importante... automaticamente já faz isso. É, o meu mas tem faz. Mas tem como você Mas libera. escolher. Libera? Tem como você escolher. Eu já tentei, e vou te tava falar, eu não limite sei na como é que eles noite. fazem. Eu sei que o dela, eles ainda levaram ela no banco Então. e ela sacou em dólar. Nunca foi pro exterior. Que É. isso. Então, o banco, ele tem essa... isso não é só... Mas o banco tem que bloquear, né, gente? Isso aí. Então, no caso de Eu TED, também por acho. exemplo, o TED, ele tem um tempo para o dinheiro sair. Se a pessoa informa logo depois que foi vítima de uma fraude, o banco tem responsabilidade, não passa o dinheiro. passa. Segura e averigua, né? Sim. Então, são vários casos que acontecem digital, dentro de agência. Tem casos que liga para a pessoa, pede para a pessoa ir na agência para aumentar o limite, para poder fazer a operação. Não foi a pessoa da agência, mas Sim. fica falando no telefone e vai até a agência e a pessoa aumenta. Então, tem que tomar muito cuidado. Sim. Gerente não liga para a gente. Não. O máximo que faz é mandar e-mail. Então, e Exatamente. na dúvida, vai no banco, vai na agência. Ou então, desliga o telefone E liga, né? e liga você. Eu já quase caí no susto. Estava acordando, chegou aquela mensagem SMS, que também é muito comum. Tentaram utilizar 2.500 no seu cartão. Aí eu falei, não utilizou, tá dormindo, como é que utilizou? E aí vem o númerozinho embaixo para você ligar. E aí eu falei, não é esse número.
Uhum. Aí não liguei pro telefone normal. Uhum. E aí fui ver nas últimas compras, não tinha nenhuma compra. É porque Então, eles pedem pra gente confirmar, né? Mas Sim, foi aconteceu logo, comigo agora, foi vindo pra cá. acordando, assim. Alguém, né, um golpista ligou. Alguém está tentando fazer uma compra de R$ 2.500. Digite se reconhece. Isso. Nem cliquei em nada, É. desliguei logo. Outra modalidade estão ligando para as pessoas e não falam nada. Aí a pessoa fica alô. É. E aí é uma forma de ver que está ativa aquele número. Ou manda a pessoa falar, é fulano? Aí a pessoa fala sim. Aí eles desligam. E eles usam essa voz, esse sim, para pegar empréstimo. Meu é. Deus. A Então, minha filha isso até aí falou eu uma não vez, mãe, sabia. desliga porque estão clonando você. Aí eu falei, gente, E ela espelhamento 300. de tela. Ligam para a pessoa e falam, ó, você pode ligar sua câmera para a gente poder dar orientação como se fosse o gerente do banco. E o senhor vai entrar no aplicativo do banco agora, vai apertar a tecla tal. Mas nisso, para a pessoa confiar nele, as pessoas já têm todo o dado desse cliente. Uhum. Então, o que acontece também? Vazamento de dados das informações daquele cliente. Uhum. Porque a conta originária era daquele banco. Uhum. Como que a pessoa sabia que a pessoa que tinha saldo naquela Esse conta vazamento do banco. Do banco. É do concorrente. banco. É. O Responde. banco, ele tem, quando a gente faz Certeza. uma conta no banco, abre uma conta É em banco, é sigiloso, né? sigiloso. Então, tem um cliente que sabia o endereço, sabia o telefone, CPF, Onde que pegou isso? Onde que tem esse qual valor? o dinheiro, da onde é que cai o dinheiro da Funcionário. conta dele, Sim. né? Então, o banco tem responsabilidade pela lei de proteção de dados. Uhum. O banco, ele é responsável pelo sigilo bancário. Uhum. Então, a gente consegue responsabilizar o banco por essa falha, pelos mecanismos antifraudes, e o banco recebedor, no caso do Pix, por abertura de conta fraudulenta, que quando a gente aciona esse mecanismo especial de devolução, todos os bancos são informados e essa conta que recebeu o dinheiro, ela tem que ser fechada, para ele não poder receber mais golpes. E muitas vezes não acontece. Então, na nossa notificação, a gente pede também informações sobre quando essa conta foi aberta, quando que ela foi. Então, mas eles não dão. Então, tem alguns casos que a gente consegue essa informação e aí a gente vai para o judiciário para poder pedir a inversão do ônus da prova, porque o consumidor ele é hipossuficiente, ele não vai conseguir produzir isso. Sim. E a gente, às vezes, também, nem todos os juízes levam em consideração esse tipo de informação, mas outros levam, assim, outras questões são relevantes. Então, acaba responsabilizando o banco por essas falhas. E quando não acontece, a gente também vê notícias que é culpa exclusiva da vítima. Porque, às vezes, a fundamentação dessa petição pode não ter sido tão profunda. E aí, se o cliente... Porque no início, né, do digital, você dava a senha para a pessoa, né, fazia. Então, hoje... mas isso, o cotidiano nosso é muito comum. As fraudes estão acontecendo, eles pegando informações das pessoas. Então, eles estão manipulando para pegar essas informações. E a pessoa não está dando porque ela quer. Ela está acreditando que o dinheiro dela... É sequestro relâmpago. Né? Ou no sequestro, tá no com caso arma de, na cabeça, um caso vai fazer o quê? roubo. Então, o que a gente tem... O que eu trouxe esse tema aqui porque é um tema muito relevante e a população precisa ficar atenta, os idosos. Mas não pensem que é só idoso que cai em golpe. No caso dos advogados, nossos clientes, né? O meu não caiu, mas tem muitos casos de colegas que clientes caem, clientes que não são idosos. Não. Então, não é questão de idade, é questão do que eles fazem no subconsciente da gente. A manipulação. A manipulação. E aí, às vezes, a pessoa fica com vergonha. Eu sofri uma fraude, eu sou muito burra, como que eu fui deixar isso acontecer? Porque depois com sangue frio, depois que você vai fazer a retrospectiva, você pensa mesmo, como que eu deixei, como que foi? Mas na hora ali, você está envolvido emocionalmente, ele está te pressionando, se não fizer isso agora... Né, que vai matar a família. Mas no caso de, por exemplo, fingindo que é o gerente, se não fizer isso aqui, vão mexer mais ainda no seu dinheiro, então, às vezes, por 2.000, a pessoa perde 50. 50, Entendeu? Então, é complicada essa situação toda. Então, não subestimem quem caiu num golpe que deu mole, sabe? É isso que eu queria dizer. Todo mundo está suscetível. Sim. Porque eles estão cada vez mais perspicazes também. Então, a gente tem que ir acompanhando
e se Sim. defendendo. Não tem como a gente não usar mais o celular, não tem como a gente não Não. usar os aplicativos de banco, difícil, né? É difícil. mas a é. gente também tem que ter os É vida alertas. moderna. A É. gente tem que também orientar os nossos idosos em casa, quem tem pai, quem tem mãe mais idoso, que mexe no celular. Eu tenho tias que mexem no celular, mas nem sabe muitas vezes o que estão baixando. Sim. Então, é uma questão de informação, é ir passando de um para a gente poder, no conjunto, tentar evitar, diminuir esses danos, né? E às vezes você me pergunta, mas se caiu num Pix, tem jeito de recuperar? E aí os clientes chegam para mim, mas eu já perdi, não sei se tem jeito. É. Tem jeito. A gente não pode prometer Sim. que em todos os casos a gente vai conseguir. Vai buscar. né? Mas se você já perdeu e a única chance que você tem de recuperar esse dinheiro é entrar com uma ação, é buscar ele, Uhum. você tem que fazer, porque senão você vai perder. Sim. Dependendo do valor, vamos supor, se for um valor baixo, 2.000, 2.500, talvez não vale a pena, porque você vai ter o gasto com advogado, talvez, né? Não dá para entrar em justiça, não dá para entrar em juizado. Uhum. Então, talvez não. Mas se você perde 10.000, se você perde... Eu tenho Sim. cliente que perdeu 80. Meu Deus. Nesse golpe de falsa central e de falsa portabilidade, que tem os servidores públicos, os aposentados que têm as portabilidades, mais de 100.000. Porque mexe em Esse empréstimo. caso dessa minha cliente, eles coisa. liberaram R$207.000 pelo Então. aplicativo. Não, 207 a mil responsabilidade reais. do Então, banco. mexe Ela nem no- sabia. Ela falou assim, Carla, Tinha pré-aprovado, eu vi um né? negócio lá embaixo que ele falou, não, tá aqui. Eu vou liberar isso aqui. Aí foi e fez. Então, Como que libera na hora isso? Um valor alto desse, uma Isso. prestação de 11 mil reais. Então, Isso aí assim, dá pra contestar, né? existem todas essas questões Pois é, um valor muito e alto. a pessoa tem como recuperar. A gente teve agora em dezembro um processo que eu coloquei na Federal até porque foi contra a Caixa. Não posso falar tanto nome, mas um banco comum. É, Banco Federal. E a gente conseguiu um acordo. Então, muitas vezes, a ação, ela é um caminho para a gente conseguir um bom acordo. Sim. Nem sempre a gente tem a sentença, mas a gente consegue um acordo. Sim. E eles acontecem, porque o banco enxerga que ali houve uma fraude. Uhum. Nessa questão desse caso, foi compra de carro online. Ele viu um telefone numa fachada e começou a negociar. E depois era uma fraude, ainda pediram dinheiro para liberar o carro do Detran, mandam um documento. A pessoa não vai saber se é verdade ou não. Eles estão se... É muito igual, né? Uhum. E aí a gente conseguiu um acordo bom para a pessoa. Que bom. Então, assim, recuperou tudo que ele perdeu. Então, existe chance, mas o que você falou, a ajuda, a busca de um profissional especializado é muito importante em todos os casos, Já sabe o seja na caminho. família, seja Sim. previdenciário, tá seja... acostumado com Porque a aqueles gente, processos, Qual o mecanismo de caminho das prova, né? pedras. Isso. A doutora A sabe gente- o mecanismo de prova. Isso, a gente participa de imersões, a gente tem pós-graduação, a gente faz Estuda. mentorias daquela coisa ali. Então, a gente é quase que todo dia a gente está A gente Vendo discutindo. A gente estuda todo dia. Isso. É. Todo dia a gente tem nos nossos grupos, né? E aí a gente sim. conhece advogados do Brasil todo e o digital, né? Sim. Veio favorável para isso. A gente discute muito o caso. Sim. Então a gente fica batendo naquela tecla, a gente já sabe até quando pergunta, a gente já. E através É às mais vezes, até de fácil, é menos julgados nossos, fácil? né? Isso aí, Sim. gente. Isso. Muito bom, doutora. Mas Esclarecedor bastante. isso aí é muito. Nós estamos chegando ao importante. final, infelizmente, né? Passa rápido, né? Passa rapidinho, rápido. Parece, né, que vai demorar, mas passa rápido. Aproveitando que a senhora está com a palavra, por favor, diga aí suas mídias ou... para Bom, queira quem falar. quiser dicas sobre direito do consumidor, mais especificamente para o bancário, meu Instagram é lorenarael.adv, no TikTok é a mesma coisa, e a gente vai botando informações. O meu intuito é fazer com que as pessoas, se eu conseguir evitar, que eu já recebi, ligaram para mim e eu lembrei daquele post seu e eu não fiz. Isso para mim já vale muito a pena. Sim. Porque a gente consegue, através da informação, ajudar, né? Mesmo que gratuitamente, as Com pessoas. certeza. Então, e o nosso trabalho, ele precisa ser reconhecido como um trabalho de alta, como é que eu digo? Perícia, assim, a gente vê muito documento, a gente vasculha. Sim. Então, é um trabalho muito Complexidade. técnico, é isso que eu queria dizer, que Complexidade. fugiu a Sim. palavra. Complexidade. Então, tem toda essa parte administrativa. Mas, lá a gente consegue as informações. Obrigado, doutora. Prazer ter a senhora aqui. Espero Muito que obrigada. venha mais vezes. Doutora Débora, por Vamos favor, lá. suas considerações Obrigada finais. mais uma vez.
Estou aqui pela quarta vez, né? Estou muito feliz pelo convite. É sinal que as pessoas estão assistindo a gente, estão sendo informadas, dúvidas, às vezes, que para nós, advogados, é simples, para aquelas pessoas que estão assistindo a gente, é de suma importância, que é um direito que eles têm, muitas vezes não sabiam, e com esse programa estão sendo mais informados, trazendo dicas, com o que fazer, quem procurar em caso de algum problema judicial. Então, obrigada por tudo esse ano inteiro, ano né, todo, de né? participações e trazendo essas informações para as pessoas e tendo reconhecimento do público. Às vezes na rua alguém fico até, né, assim, sabendo que as pessoas estão assistindo, né? Surpresa. Que, eu vi você lá no podcast, legal. Então, muito bacana esse seu trabalho. Então, obrigada. E para quem precisa de algumas informações, está o meu Instagram, que é deboradiasadba.adv, que ali tem informações novas súmulas, entendimentos do STJ, então muitas dicas importantes para o público nessa questão previdenciária e também algumas dicas de trabalhista. Então, obrigada Eu que aos agradeço. colegas aí pela parceria de hoje. Nós é que agradecemos a senhora. Doutora Carla. Eu vou trazer aqui a deixa que a doutora Débora trouxe. As nossas redes sociais hoje são mecanismos de informação, né? A gente acaba trazendo muita informação, auxilia de forma gratuita, e aqueles que realmente precisam de assessoria acabam nos chamando ali no direct ou fazem contato com a gente pelo WhatsApp. Então é carladesan.adv. Estou com bastante conteúdo ali em relação ao direito de família, direito imobiliário, herança. Tá um pouco mesclado, eu estou diversificando um pouco. E é um meio de obter informações, tirar dúvidas e encaminhar, né, para as pessoas também, que às vezes você tem um vizinho que conversou. E é isso. Busque as nossas redes, acompanhe o Isso Pode Doutor, porque ele está trazendo uma diversidade, né, de formações, assuntos. Outro dia tinha uma psicóloga, eu acho, né? Olha que interessante. Tem vários temas relevantes. Então, tudo a ver até com a nossa área também, né? Que a gente acaba virando um advogado meio psicólogo do cliente. É isso aí. É isso aí, minha gente. Mais um Isso Pode Doutor. Passamos esse ano todo aqui falando com vocês, orientando o possível, tá? E agradeço muito a atenção de vocês durante esse ano todo e que vocês tenham um Feliz Natal, muita saúde, muita paz e um ano novo melhor ainda. Estaremos juntos ano que vem, todos nós esperamos, tá? Fiquem com Deus. Um abraço. 2026.